terceira aula de estequiometria dentro de cálculos químicos aí. E vamos falar nessa aula sobre reagente limitante e reagente em excesso. Um negócio que faz muito sentido, que tem muita lógica, mas que é difícil demais colocar na cabeça dos alunos. Então, você vai ver a aula e entender tudo. Você não vai decorar nada. Vamos começar. Olha só, o que a gente tem de ideia numa reação? A gente sabe que os nossos reagentes vão se transformar em produto. E que a gente viu que a lei de Lavoisier indica pra gente que a massa dos meus reagentes é igual à massa do produto. Né? Isso pode ser verificado se a reação ocorrer em recipiente fechado. Porque às vezes produz algum gás e aí não teria como ser pesado. Tá? Então, beleza. E a outra coisa é que as proporções são constantes. Então, quando você olha essa reação aqui e você vê balanceado, você fala que 1 mol, lembra que a gente já viu isso? Ó, 1 mol reage com 3 mols desse para formar 2 mols de amônia. 1 mol de nitrogênio, que pode ser em qualquer outra daquelas unidades que a gente viu, reage com 3 mols de hidrogênio para formar 6 mols de amônia. Pronto, a gente sabe essa relação. Essa relação é através do nosso balanceamento. Se tiver o dobro, 2 mols de nitrogênio precisam de 6 mols de hidrogênio para reagir completamente. E vão formar 4 mols de amônia. Se eu tiver 10 mols de nitrogênio, eu preciso de 30 mols de hidrogênio para formar 20 mols de amônia. O que eu quero mostrar para vocês? Não adianta, estava explicando isso para minha esposa esses dias, ela é professora de biologia. Não adianta, numa reação química, você ter um dos reagentes em grande quantidade se você não tem quantidade suficiente do outro para reagir com ele. Não vai produzir produto através de um reagente só. Se a sua reação tem 2 reagentes, você precisa de quantidades não iguais, mas proporcionais para reagir ao máximo e formar o que tem que formar de produto. É igual eu falei com ela. Um exemplo claro aqui para vocês. Sei lá, vamos supor que para montar um carro, você precisa de 4 pneus, de forma simples, tá? 4 pneus, uma carcaça, vou colocar uma carcaça aqui, porque eu não sei o nome que eu posso dar a tudo. E um motor, de forma simples, para formar, vou colocar até certinho aqui, para formar um carro. Adianta você ter, por exemplo, 12 pneus, mas você só tem 2 carcaças e você só tem 2 motores. O que eu estou perguntando se adianta? Se com cada carro é formado por um motor e uma carcaça, 2 motores e 2 carcaças são suficientes para montar o quê? 2 carros. Professor, mas eu tenho 12 pneus. 12 pneus daria para montar 3 carros. Mas você monta um carro só com pneu? Não. Então não adianta você ter muito pneu. Se você não tiver lá a carcaça do carro e o motor, você não vai conseguir montar mais carro. É a mesma coisa nas nossas reações químicas. Aqui eu poderia falar para vocês que 8 pneus eu vou usar. Por que 8 pneus eu vou usar? Porque eu tenho carcaça e motor para montar um segundo carro. Mas os outros 4 pneus vão estar o quê? Em excesso. Não adianta nada eu ter mais pneus se eu não tenho mais dos outros para montar o carro. É a mesma coisa na reação química. Não adianta nada eu ter muito de um reagente se eu não tenho mais do outro para reagir com quantidade proporcional a ele. Entendeu? Aqui, professor, eu tenho 2 mols de nitrogênio. 2 mols de nitrogênio. E tem 40 de hidrogênio. Tem hidrogênio com força. Vou produzir muita amônia, que eu tenho muito hidrogênio. Não vai não. Por quê? Você sabe que 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio. Se eu tenho 2 de nitrogênio, o que eu preciso desse aqui são só quantos? Só 6. Nossa, professor, dos 40 vai usar só 6. Vai usar só 6. 34 mols, nesse exemplo grosseiro meu aqui, estariam o quê? Em excesso. Não adianta nada. Não adianta nada ter mais dele. Entendeu a lógica do negócio, né? Então, aquele reagente que está sobrando, que tem mais quantidade do que eu preciso do outro para reagir com ele, é o que está em excesso. Nesse caso aqui, esse exemplo grosseiro que eu dei aqui, o hidrogênio está em excesso. Porém, aquele que não está em excesso, ele vai reagir completamente. Ele é o limitante. Por que ele é o limitante? Porque é ele que limita a reação. Quando ele acabar, a reação para. Vai ter do outro, mas não vai ter mais dele.
né? E é através dele que a gente vai conseguir determinar a quantidade de produto que foi formado. Porque ele eu sei que vai reagir completamente. Aquele que está em excesso vai reagir uma parte, a outra vai sobrar. Exemplos, né? Não era para eu ter colocado aqui ali, então não vou falar agora. Exemplos. A gente só entende isso com exemplo. Vamos lá. Questão da FUVEST, ó. Considere a experiência. A solução aquosa que contém 10 gramas de hidróxido de sódio adiciona-se lentamente 9,8 gramas de ácido sulfúrico puro e depois água, de modo a obter uma solução de 1 litro. Letra A. Represente com fórmulas químicas a reação que ocorreu nessa experiência. Aqui a gente já está relacionando com outro assunto, tá? Não adianta você ser um aluno que acha que vou estudar tudo por partes, tudo picotado. Eu sei uma parte agora e depois eu estudo. Não. Química é tudo relacionado. Aqui, por exemplo, a gente está relacionando com funções inorgânicas. Qual é a fórmula de um ácido, qual é a fórmula de uma base, ligação química para a gente saber qual é a fórmula. Então, se você não está ligado nisso, dá uma olhada nas aulas de ligação de função inorgânica. Hidróxido de sódio, substância que você tem que conhecer. NaOH, o hidróxido de sódio. Ácido sulfúrico, você tem que saber. H2SO4. Você tem uma base reagindo com ácido. Isso é uma reação de neutralização. Vai formar o quê? Vai formar um sal e água. De forma rápida aqui para você lembrar, o ácido, ele perde o hidrogênio. Então, o que vai sobrar aqui é o SO4. E qual vai ser a carga desse SO4? Menos 2, porque cada hidrogênio é mais 1, perdeu 2, mais 2. Para dar 0, o SO4 tem que ser menos 2. O sódio é da família 1, então o metal é da família 1A. Então a carga dele é mais 1. Se ele é mais 1, o sulfato é menos 2, então eu tenho que ter o quê? 2 sódio, para formar o que a gente chama de sulfato de sódio. E toda reação de neutralização forma o quê? Forma água. Por que água, professor? Porque o ácido perde o hidrogênio, a base perde a hidroxila. Você junta o hidrogênio com a hidroxila, H2O. Né? Aqui, o ácido não tem 2 hidrogênios, então eu vou precisar de 2 hidroxilas para formar 2 águas, balanceamento. Né? E faz sentido, que agora eu tenho 2 sódios, um enxofre e um enxofre. Pronto. Né? Então aqui você já vê, ó, opa, o meu ácido tem 2 hidrogênios, mas a minha base tem uma hidroxila só, então eu vou precisar de 2 dela. Então o meu sal vai ser 2 sódios ligado a um sulfato. Pronto, essa é a reação. Calcular a massa de hidróxido de sódio que não reagiu com o ácido. O que a gente vê aqui? Ó? Ele me disse que 10 gramas de hidróxido de sódio, 10 gramas de NaOH, foram misturadas, não disse que reagiu, a 9,8 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4. O que a gente vê? Do jeito que a gente fazia. Estou comparando o NaOH com ácido sulfúrico. Como é uma questão de reagente limitante, reagente em excesso, eu estou dando um foco aqui nos reagentes, né? Então, 2 mols de NaOH reage com 1 mol de ácido sulfúrico. Professor, mas aqui eu não quero mol, porque aqui é o grama. Exatamente, por isso que ele deu a massa molar aqui, ó. 1 mol de ácido sulfúrico é a mesma coisa que 98 gramas. Então, 98 gramas de ácido sulfúrico reagem com 2 mols de NaOH. Cada mol é 40, reage com 80. Entendeu, né? Professor, isso aí não tem X. Não tem X. O que eu indico para você? Interpretar, se o número for fácil igual esse aqui é. Ó. Eu vi pela reação que 1 mol reage com 2. A mesma coisa que 98 gramas do ácido sulfúrico reage com 80 gramas do hidróxido de sódio. Mas eu não tenho 98, eu tenho 9,8. Ou seja, tá vendo? O número é o mesmo, só andou uma casa decimal, diminuiu. Então isso aqui foi dividido por 10. 10 vezes menor. Quanto que é 10 vezes menos? 80 dividido por 10, melhor dizendo. Né? 80 dividido por 10 é 8. Então quer dizer que para reagir com essa quantidade de ácido sulfúrico, somente 8 gramas de hidróxido de sódio vão reagir. Né? Se 8 gramas reagiu, mas eu falei que tinha misturado 10, o que ele está perguntando? Calcular a massa de hidróxido de sódio que não reagiu. Qual foi a massa de hidróxido de sódio que não reagiu? 2 gramas. Professor, eu não consigo olhar esse trem aí e fazer assim não. Então sabe o que você ia fazer? Você ia omitir um desses valores que foi dado. Porque falou que foi misturado, mas não falou que reagiu. Então você omitia. Por exemplo, se eu colocasse um X aqui, ó, pum, eu ia fazer a conta e ia descobrir justamente aquilo que eu falei com vocês lá. Ó, que para reagir com as 9,8 gramas de ácido sulfúrico,
Eu preciso de 8 gramas de NaOH. Aí você interpreta o que você fez. Então, para reagir com essa quantidade, eu preciso de 8 gramas dessa substância. Eu tenho 10. Opa, vai dar para reagir e ainda vai sobrar o quê? 2 gramas dela. Pessoal, mas e se eu tivesse colocado o X aqui? Se você tivesse colocado o X aqui, eu te respondo agora. Ia ficar como? Ia ficar 80x, né? Ia ficar 980 dividido por 80. Você ia encontrar aqui 12,25. O que isso significa? Que as 10 gramas que você tinha precisaria de 12,25 gramas desse reagente. Não tem 12,25. Só tem quanto? 9,8. Então aquele ali, 10 gramas, não vai reagir completamente, porque não tem quantidade do outro suficiente para reagir com ele. Não foi o que a gente encontrou aqui, ó. Para as 9,8 gramas, eu preciso de quanto desse? 8. Opa, eu tinha 10. Beleza. Então esse é o meu reagente limitante, que vai reagir completamente. Esse é o que está em excesso. Quanto que é o excesso? 2 gramas. Espero que você tenha entendido. Vamos fazer mais exemplos agora, ó. A cisplatina de fórmula PTNH3,2Cl2 é um composto utilizado no tratamento de determinados tipos de câncer. A sua obtenção passa pela reação não balanceada representada abaixo. Vamos balancear isso aqui? Ó, platina 1, platina 1, não tem erro. Aqui ó, você tem NH4, 2. Aqui você tem um NH4 só. Coloca aqui na frente, 2. Aqui você tem NH3, 2. Aqui você tem um NH3 só, 2. Pronto. Pessoal, não balanceia elemento, eu balanceia a substância. É um jeito de balancear que vai dar certo. Nitrogênio aqui você tem 2, aqui você tem mais 2. 4. 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Platina já era 1 mesmo, 1 em cada lado, a gente não mexeu. Cloro, 4 aqui, 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Viu? Pode confiar em mim, tá balanceado. Fazendo 1,5, olha só, fazendo 1,5 mol de NH4, 2, PtCl4 reagir com 0,5 mol de NH3, é correto afirmar que a quantidade de cisplatina obtida é igual a... E agora eu quero saber a quantidade em gramas, mas eu vou colocar aqui em mol, depois a gente transforma para grama. Da cisplatina, que ele falou que é o PT NH3 2Cl2. Professor, que loucura, agora é com 3. Por quê? Porque eu dei a quantidade dos dois reagentes, mas eu não sei se essas quantidades estão corretas. Pode ter alguém sobrando ou alguém faltando, entendeu? Mas o que eu quero saber realmente é a quantidade do produto que vai ser formado. Vamos lá, balancear uma equação, vamos montar isso aqui, ó. O que a gente viu? 1 mol desse daqui, não vou repetir para ganhar tempo, né? 1 mol reage com 2 mols desse. São meus reagentes. Correto? Correto. Vamos ver a relação aí, ó. O que a gente viu então? Se eu tiver 1 mol desse, eu preciso do dobro desse. E aqui a gente não tem. Então a gente pensa ao contrário, né? Para cada 2 mols de NH3, eu preciso da metade desse daqui. Então, se eu tenho 0,5, a metade desse daqui, qual que é a metade de 0,5? É 0,25. Então, desse 1 mol e meio, eu sei que só vai reagir 0,25. E os outros 1,25, professor? Os outros 1,25 mol estão o quê? Em excesso. Estão em excesso, estão sobrando. Entendeu a relação? Ó, a quantidade de amônia é o dobro da quantidade da platina aqui. Esqueci o nome. Beleza. Então, se eu tenho meio mol dele, eu preciso da metade para reagir com isso, que é 0,25. Ah, mas tem 1,5. Beleza, tem 1,5, mas só vai reagir com essa quantidade aqui, 0,25. O resto vai sobrar. Então, isso aqui é o que está em excesso. Mas não era a pergunta. A pergunta é, quanto de cisplatina que vai ser formado? A gente vê que na reação aqui, ó, é formado 1 mol. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se você fizesse a relação desse reagente para descobrir quanto foi formado o produto, você ia ter problema. Por que você ia ter problema? Porque esse aqui é o reagente que está o quê? Em excesso. Ele vai reagir completamente? Não. Então ele vai formar todo o produto? Não. Professor, e se eu fosse fazer a conta só com o 0,25 que eu sei que reagiu? Aí beleza. Entendeu? Aí beleza. Você sabe que esse 0,25 reagiu, vai formar produto. Ótimo. Agora, se você usa em 1,5, você dança.
Porque a maior parte ali não vai nem reagir. Se não vai reagir, não vai formar produto. Agora, professor, eu posso usar a amônia aqui? Posso. Por que eu posso usar a amônia? Porque eu sei que a quantidade que foi dada aqui de amônia reagiu completamente. E aí a gente vê a reação. 2 mols de amônia produz 1 de cisplatina. Metade. 0,5 de amônia produz metade de cisplatina. Qual que é a metade de 0,5? 0,25 mols de cisplatina. PT, NH3, Cl2. Professor, mas ele não está pedindo o mol, ele está pedindo quantas gramas. Aí a gente acha a massa, né? E multiplica. Vou fazendo aqui para não me atrapalhar, né? Platina, está aqui, ó, 195. Já vou achar a massa da amônia, NH3. Nitrogênio 14, hidrogênio é 1, vai dar 17. Então, como são 2, ó, 34. O cloro é 35,5, como são 2 cloros, 71. Quando somar isso aí, ó, 195 mais 34 mais 71. 300 gramas. Então, eu multiplico 0,25 mol, ou se você ficou na dúvida, essa multiplicação, que você está multiplicando aí, pessoal, está ficando doido? Eu faço de outro jeito para você ver. A massa disso aqui é 300 gramas por mol. Então, ó, 300 gramas corresponde a 1 mol de cisplatina. Mas eu vi que não vai ser produzido 1 mol, vai ser produzido 0,25 x. Quando você fizer essa multiplicação, que é o que eu falei que você tinha que fazer, você vai ver que vai estar sendo produzido 75 gramas de cisplatina. Letra A. Entendeu o problema? O problema não é nem sempre você determinar quanto está sobrando ou quem está sobrando. Às vezes eu quero saber a quantidade de produto que vai ser formado. Tá? E aí eu tenho que tomar cuidado para não fazer conta daquilo que está em excesso. Professor, mas você falou que se eu tivesse usado aqui o 0,25, eu ia achar a resposta certa. E sabe por quê? Porque aí você estaria comparando esse com esse. Olha a reação. 1 mol dele produz, desculpem, 1 mol desse. E quanto que a gente viu que reagiu dele? 0,5. 0,25. Se 1 mol produz 1 mol, 0,25 produz 0,25. Tá vendo? Se você usar até mesmo aquele que está em excesso, mas considerando só a parte dele que reagiu, você chega na resposta certa. Você não precisa relacionar todos. Você tem que ter a equação balanceada, relacionar um com o outro de forma correta, segundo o que você balanceou. E tomar o cuidado para não ver quanto que vai ser formado de produto se o seu reagente está em excesso. Se está em excesso, ele não vai reagir. Se não reage, não produz. Último exemplo. Efetuando-se em laboratório a reação entre 10 gramas de alumínio, então vai reagir alumínio com cloro. Aí que eu falo com vocês sempre que tem que estar atento. Tá vendo? Você não tem a reação, você tem que montar a reação. Alumínio é um metal. Alumínio metálico, sólido, sozinho, mas ninguém. Qualquer metal é assim. Agora, o cloro não existe Cl na natureza, gente. Não existe. Ele não é um gás monoatômico, ele é um gás diatômico, Cl2. O único gás, os únicos gases monoatômicos são os gases nobres. O cloro não é um gás nobre. Então você tinha que saber que é Cl2. Reage formando o quê? Cloreto de alumínio. E a fórmula do cloreto de alumínio? Você não sabe. Então, é aquilo que eu falo para meus alunos. Ligação química. O alumínio é da família 3. Perde 3 elétrons, mais 3. O cloro é lá da família 17, ou 7A, que precisa de ganhar 1 elétron para ficar igual ao gás nobre. Quem ganha 1 elétron, menos 1. Aí você inverte e fica como? AlCl3. Ou seja, cada alumínio vai perder 3 elétrons, mas o cloro só ganha 1. Eu preciso de 3 cloros para ganhar os 3 elétrons do alumínio. Tem que saber relacionar as coisas, tá? Por favor. Estuda mais ou menos, não, senão não adianta. Vai ter sempre alguma coisinha que você não vai ficar sabendo. Agora a gente balanceia. Balanceia, mulher feia. Cloro 3 e aqui 2. Quando tem 3 e 2, eu falo com os meninos fazer o seguinte: inverte. Eu coloco o 3 aqui para dar 6 cloros e coloco o 2 aqui para dar 6 cloros também. Alumínio tem 2, mas alumínio eu conserto aqui. Pronto, tá vendo? O problema maior aí talvez nem seja a conta que você teria que fazer, que já não é muito fácil. Mas sim a equação, montar a equação, tá? Então, olha só, efetuando-se em laboratório a reação entre 10 gramas de alumínio e 225 gramas de cloro, obtém-se no máximo, quando fala no máximo, está falando ali o 100% de rendimento. Vamos lá, misturou 10 gramas de alumínio com
225 gramas de cloro. Mas a pergunta é, quanto que vai ser formado desse daqui? Beleza. O que a gente vai olhar? A nossa equação balanceada. 2 mols de alumínio reage com 3 mols de cloro e formam 2 mols de cloreto de alumínio. Ótimo. Professor, não quero mol, eu quero grama. Ó, tudo em grama aqui, ó, tudo massa. Então a gente usa massa na tabela. O alumínio tem massa 27. Como são 2 mols, olha, 54 gramas de alumínio reage com 3 mols de cloro, série 2. O cloro é 35,5. Como são 2, 71. Mas são 3 mols. 71 vezes 3, 213 gramas. Então, 54 gramas de alumínio reage com 213 gramas de cloro. Para formar, esse aqui eu vou calcular não. Sabe por quê? 54 mais 213, 267. Como assim, professor? Não aprende uma coisa e esquece a outra, não, tá? Lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa do produto. Então, se eu tenho aqui, ó, 54 gramas de alumínio reagindo com 213 de cloro, o que vai ser formado, já que é um produto só, tem que dar 267 gramas, tá? Se não quiser acreditar em mim, confere, ó. O cloro é 35,5 vezes 3, porque o AlCl3 tem 3, 106. Mais 27, 133. Como são 2 mols, 267. Acertou, miserável. Professor, e agora? Se eu quero saber a quantidade de alumínio que vai ser formado. Ótimo. Você tem que levar em consideração aquilo que foi te informado, aquilo que foi dado. Para você ver se não tem ninguém sobrando, ninguém faltando. E não caia na pegadinha de achar que aquele que foi dado em menos quantidade é o que vai reagir completo. Nossa, eu tenho muito cloro. Esse vai ser o que está em excesso. Não vai. Sabe por quê? Se você não consegue ver uma relação direta aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou omitir esse X aqui, ó, e vou calcular quantas gramas de alumínio eu preciso para reagir com 225 gramas de cloro. Multiplicando aqui cruzado, ó. Fazer para você entender. 213 vezes 10? Não. Vou esquecer que eu tenho aquele 10 ali. 213 vezes x. Igual a 54 vezes 225. 54 vezes 225, 12.150. X é igual a 12.150 dividido por 213. 57 gramas de alumínio. Olha ali. Está falando que para reagir com 225 gramas de cloro, eu preciso de 57 gramas de alumínio. Eu tenho? Não. Não tenho, pessoal. Então não vai reagir isso aqui. Não adianta. Não vai reagir 225 gramas. Vamos fazer o contrário agora. Quanto que eu precisaria de cloro para reagir com 10 gramas de alumínio? Então ficaria 54x igual a 10 vezes 213, 2.130. X é igual a 2.130 dividido por 54, 39. 39,4 gramas de cloro, desculpa. Série 2. E aí? Eu tenho 39 gramas de cloro? Eu tenho muito mais. Eu tenho 225. Então, ó, dos 225 gramas de cloro ali, ó, o que a gente acabou de ver? Que para reagir com 10 gramas de alumínio, só vão reagir 39,4 gramas reagem. E aí? Então, se eu tenho 225 menos 39,4, o que vai sobrar? Olha a quantidade que vai sobrar. 185,6 gramas de cloro sobram em excesso. Resta. Por quê? Porque não tem alumínio suficiente para reagir com ele. Então, eu quero descobrir agora, professor, a quantidade de cloreto de alumínio que foi formado. Ótimo. O que você pode usar? Os 10 gramas de alumínio, reagiu todo? Reagiu. Reagiu sim. Então pode usar. 225 de gramas de cloro você pode usar? Pode não. Por quê? Porque só reagiu 39,4. Então eu posso usar 39,4? Pode, sem problema. Tá? Mas eu vou fazer com um limitante aqui que foi o alumínio, ou seja, aquele que reagiu completamente. Vamos lá, ó. 54 vezes x. Lembra que esse do meio é só para a gente fazer o que a gente precisa ali do estequiometria. E 10 vezes 267 é fácil, 2.670. X é igual a 2.670 dividido por 54. Isso vai dar
49,4 gramas de cloreto de alumínio. Cadê? Letra D, aproximada ali. Pronto. Entendeu? Então, olha que questão complexa. Não à toa de uma universidade federal. Por quê? Você tinha que saber sobre ligação química para saber a forma dos compostos, tá? Senão você faria o quê? Alumínio mais cloro forma alumínio com cloro. Isso não existe. Por que não existe? Porque a ligação entre esses átomos não é assim, tá? E aí, você ia falar o quê? 1 mol, 1 mol, 1 mol. Se você estabelece o balanceamento errado, você vê a proporção entre mols entre eles totalmente errada. Você vai errar. A gente viu que, na verdade, era 2 mols de alumínio para 3 mols de cloro para formar 2 de cloreto de alumínio. Usamos a massa, multiplicamos cruzados, no meio a gente não usa, você lembra disso? É só para transformar, olha aqui, ó, 1 grama, mol, tem que transformar mol para grama. Faço isso embaixo e multiplico de cima pelo de baixo. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta, procura exercício para praticar, porque é só assim que você vai aprender. Um abraço, na próxima aula, a última parte disso aí, depois só a correção de questão do Enem, que cai, ó, assim. Em vestibular, então, nem se fala. Fique com Deus. Última questão aí, ó. Na indústria, a amônia é obtida pelo processo denominado Haber-Bosch, pela reação entre o nitrogênio e o hidrogênio na presença de um catalisador apropriado, conforme mostra a reação não balanceada. Reação que nós já cansamos de ver, né? 3 aqui, 2 aqui. Ótimo. Com base nessas informações, considerando que o rendimento de 100%, sabendo que as massas molares dos compostos N2, H2 e NH3, falou a massa de todos eles, calcule a massa de amônia produzida reagindo 7 gramas de nitrogênio com 3 gramas de hidrogênio. Então vamos lá, eu vou botar isso aqui bonitinho para você. 7 gramas de N2 foram colocados para reagir com 3 gramas de H2, correto? E quero saber a massa de amônia formada. Coloquei de acordo com a reação ali. O que a gente vê na reação? Que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e formam 2 mols de NH3. Ótimo. Não quero mol, professor, eu quero grama. Ótimo, a gente transforma. O N2, 28. É 1 mol só mesmo? Então, 28 gramas de nitrogênio. O hidrogênio é 2 gramas. Como são 3 mols, vai dar o quê? 6 gramas de hidrogênio. E como eu falei com vocês lá, não preciso saber. Aqui é 34 gramas. Mas você quer conferir? Ó, 17 vezes 2 mols, 34. Vamos ver. Até a pergunta da letra B. Ó. Nas condições escritas no item A. Quais são as condições? 7 gramas de nitrogênio reagindo com 3 gramas de hidrogênio. Existe reagente em excesso? Vamos ver. Olha só. O que a gente viu? Essa aqui que é a nossa base. 6 gramas de hidrogênio reage com 28 de nitrogênio. Ótimo. Se eu tenho 3 gramas, a metade era para reagir com a metade de nitrogênio, 14. Mas eu não tenho 14, só tenho 7. Então eu sei que o hidrogênio não vai reagir completamente, porque não tem nitrogênio suficiente para reagir com ele. Então, existe reagente em excesso? Sim. Quem é que está em excesso? O hidrogênio. Quanto? Vamos ver agora. Ó. Já que ele está em excesso, vou colocar um x aqui. Ó. E faço ó, 28 vezes x, 28x. 6 vezes 7, lascou, 42. X é igual a 42 dividido por 28. Se não me engano, isso aqui dá 0,66. 42 dividido por 28. Nossa, viajei. Ao contrário. 28 dividido por 42 dá 0,66. 1,5 gramas de quem? Meu X aqui, ó, de H2. Então, para reagir com as 7 gramas de nitrogênio, eu preciso de 1,5 grama de hidrogênio. E tenho até mais, tenho 3. 1,5 reage, 1,5 fica o quê? Em excesso. Ah, professor, mas a letra A quer saber quanto de amônia que vai ser formado. A gente faz agora. Eu posso usar o 7 do nitrogênio, que eu sei que reagiu completamente, ou posso usar o 1,5 do hidrogênio, que foi o que reagiu. Não os 3, porque os 3 estão em excesso. Mas vamos usar o 7? Vai ficar aqui, ó, 28 vezes x, 28x. 34 vezes 7, 34 vezes 7,
238. X é igual a 238 dividido por 28. Dividido por 28, 8,5 gramas de amônia serão formados naquelas condições. Acho que você pegou. Procura praticar aí. Muito, muito, muito. Observa, entende o que você está fazendo, não decora. Isso cai no Enem de montão. Em vestibular, nem se fala. Então acompanha aí, tem mais uma aula que a gente vai falar sobre reações sucessivas. E depois é só correção de exercício e praticar do máximo que você puder. Tá bom? Fique com Deus, um abraço.